Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de resolução de situação-problema, mais uma vez direito das obrigações, só que agora envolvendo cláusula penal, que é um assunto super importante, bem recorrente em concursos e também no exame da ordem. Eu postei o enunciado lá no meu Instagram alguns dias atrás, mas eu vou reproduzir aqui para que vocês possam acompanhar. Eu criei essa situação-problema a partir de um caso real, de um julgado que eu encontrei envolvendo o Esporte Clube Internacional aqui no TJRS. Fiz algumas adaptações necessárias para que a gente pudesse resumir e transformá-lo aqui numa situação-problema. Então, aqui o fato é que o Esporte Clube Internacional contratou um prestador de serviços, então é uma obrigação de fazer. Essa prestação, era pintar e gravar o nome de torcedores em placas comemorativas. A campanha era Seu Nome Gigante. O clube pagou à fornecedora, quando da assinatura do contrato, o valor de R$32 mil, correspondente então a 4.000 placas. Dessas 4.000 foram entregues apenas 2.700 e com atraso. Então observem que houve um cumprimento apenas parcial da obrigação e um cumprimento parcial com atraso. Vamos adiante. Aqui eu estou reproduzindo as duas cláusulas, aparece lá no processo, não é segredo de justiça, eu estou reproduzindo aqui para vocês as cláusulas. Então a cláusula 1, observem que começa assim: o presente contrato poderá ser rescindido. Então nós estamos falando em resolução por inadimplemento, né? Então é a rescisão a qualquer momento pela contratante, com a incidência de multa a ser paga pela contratada no valor de R$20 mil, sem prejuízo de eventuais danos que der causa. A letra A. Se houver descumprimento pela contratada de qualquer das cláusulas ou condições ou prazos ou forma estabelecidas no presente contrato e não sendo mais possível a entrega do objeto contratual pela contratada. Então, o que nós temos aqui? A impossibilidade da prestação. Então, não há mais cumprimento de prestação. O credor não vai mais exigir a prestação, ele exige apenas a cláusula penal compensatória. Então, a cláusula penal compensatória, ela é alternativa, como diz a lei. Então, o credor exige ou a cláusula penal ou a prestação. Então, aqui está falando, né? Não é mais possível a entrega, então é apenas a cláusula penal. Então, nós já identificamos como cláusula penal compensatória. É claro que a redação não é excelente assim, né? Vamos ver lá como é que o Código Civil trata disso. É artigo 395, parágrafo único. Ele refere utilidade, tá, gente? Se tornar inútil, olha só. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação de perdas e danos. Então, enjeitar, não recebo mais. Então, a cláusula mencionou que não era mais possível, mas no enunciado, numa questão de concurso, pode aparecer essa palavra, se tornando inútil ao credor. Então, é o caso de resolução por inadimplemento, não há mais a entrega da prestação e, consequentemente, a cláusula penal é compensatória. A 2 já fala em prazo, né? No caso de descumprimento do prazo, vai incidir a multa, então, de 20% sobre o valor daquele lote que está em atraso. Então, é 20% proporcional àquela parte da prestação que está em atraso. Podendo o credor, olha só, exigir, sem prejuízo, diz aqui, da entrega do objeto contratual. Então, a cláusula penal é moratória, quando o credor pode exigir ainda a prestação, que está atrasada, mas ainda é útil para ele exige a prestação e mais o pagamento da cláusula penal, que é 20% sobre esse valor que está em atraso. Vamos às perguntas, então. A pergunta 1, a cláusula penal identificada no número 1 é compensatória ou moratória? Nós já vimos que ela é compensatória. Por quê? Porque tem inadimplemento. Não pode mais exigir a prestação, exige apenas a compensação. A questão 2, a cláusula penal identificada com o número 2 é compensatória ou moratória? É moratória, porque está em atraso, o credor ainda se interessa, é útil para ele a prestação. Ele vai exigir a prestação e mais a multa de 20% sobre o valor dessa prestação. A 3, o autor pode exigir o pagamento da cláusula penal de 20 mil e também a entrega das placas faltantes? 20 mil é a compensatória. Ele pode exigir a cláusula penal compensatória e mais a prestação? Já vimos que não. Mas vamos ver direitinho qual é o artigo? Está lá no artigo 410 do Código Civil. 410, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa. Eu sei que a redação não é assim tão clara, mas alternativa significa que é uma coisa ou outra, ou a cláusula penal compensatória ou a prestação. Então a nossa resposta aqui é não. A pergunta é: o autor pode exigir o pagamento da cláusula penal de 20 mil e também a entrega das placas faltantes? Não pode.
fundamento no artigo 410. O autor pode exigir o pagamento da multa de 20% do valor do lote das placas entregues com atraso? Pode, porque nós estamos diante de uma cláusula penal moratória. Vamos lá para o artigo. Deixa eu descer um pouquinho para ficar mais claro aqui. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Cláusula penal moratória mais o cumprimento da obrigação principal. Voltando lá para as nossas perguntas. É um vai e volta aqui. Vimos a 4, agora a 5. O autor tem o direito à restituição da quantia paga pelas placas que não foram entregues? Sempre, né? No caso de resolução, as partes voltam ao estado que estavam antes, sem prejuízo da aplicação da cláusula penal ou de indenização por perdas e danos quando não há a estipulação de cláusula penal ou quando há a possibilidade das duas coisas que nós já vamos ver. Não pode haver aqui um enriquecimento sem causa. 6. Caso o juiz entendesse pela aplicação da cláusula penal compensatória o valor deveria ser reduzido, esse assunto é mais delicadinho, né? Eu acho menos provável, nesse formato aqui, de acordo com a partir da nossa situação problema, uma situação problema mais simples, poderia, tá? Mas a nossa situação problema, como tem acumulação ali das duas cláusulas, é um assunto mais polêmico. Mas, de qualquer forma, eu trouxe, para não deixar esse vácuo, esse buraco aqui no meio do nosso problema. Durante muito tempo se disse que a jurisprudência proibia, vedava então a acumulação das multas moratória e compensatória. Esse julgado é de março deste ano, tem uma sequência de julgados assim no STJ, dizendo nos termos da jurisprudência do STJ, a acumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas no contrato. No nosso caso, elas estão as duas previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. O que seria esse fato gerador distinto? Vamos só voltar para o nosso problema aqui, para a gente lembrar aqui o que é o fato gerador distinto. Então, nós temos, digamos, vamos começar com um atraso, tá? Então, aquelas placas estão em atraso, o credor ainda quer exigir a entrega das placas e ele pode exigir a multa moratória. Já está em atraso, ele pode exigir. Então, digamos que ele vai exigir 20% sobre aquele lote que está em atraso, só que aquele atraso se transforma em inadimplemento absoluto. Então, ele não vai poder exigir 20% mais 20 mil sobre o mesmo lote. Obviamente que não. Aí é repetição indevida. Agora, aqui no nosso caso, não é sobre o mesmo lote. A pergunta seria, ele pode exigir a compensação em relação àquele lote que não foi entregue e ele pode exigir a multa moratória, ou seja, a cláusula penal moratória em relação àquele lote que foi entregue com atraso. Aí sim, a gente tem fatos geradores distintos, tá? Então, fecho parêntese, como eu disse, é um assunto mais polêmico. Eu acho que para exame da ordem não vem uma pergunta assim, mas sim é possível, tá? Então, caso o juiz entendesse pela aplicação da cláusula penal compensatória, a pergunta mais importante aqui para a gente, o valor deveria ser reduzido? Sim, tá, gente? Vamos lá para o código de novo. Agora o artigo 413. O que diz o 413? A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. Olha só, houve o cumprimento em parte. Então, parte das placas foram entregues. Então, o Internacional não poderia cobrar 20 mil mais aquela parte que foi entregue, mais a multa moratória relacionada àquela parte que foi entregue em atraso. Então, aqui, se o juiz entendesse pela possibilidade de cumulação das multas, que não foi o que ele entendeu no caso real, mas com base no STJ poderia, então, caso ele entendesse pela possibilidade de cumulação da multa, fatos geradores diferentes, previsão no contrato, ele teria que necessariamente reduzir o valor de 20 mil, porque 20 mil era para compensar o total inadimplemento, mas houve um adimplemento parcial aqui, tá? Então, 413, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação for cumprida em parte. A nossa última pergunta. Caso o clube provasse que o seu prejuízo foi maior do que o valor estipulado na cláusula penal compensatória, poderia exigir indenização suplementar? Gente, qual é a regra, tá? Observem muito a regra, para depois a gente ir para a exceção. A regra está lá no artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo, ou seja,
A cláusula penal compensatória é a pré-fixação pelas partes do valor da indenização de perdas e danos, não há necessidade de provar prejuízo e já está pré-fixada. Então, em regra, o credor não tem direito a uma indenização suplementar. Olha o que diz o parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, ou seja, digamos que o Inter prova que o prejuízo excedeu a 20 mil, não poderá o credor exigir indenização suplementar. Muito cuidado, porque começa afirmando que não poderá, mas aí depois diz que pode, olha só. Se assim não foi convencionado, o que significa isso? Se tiver previsão no contrato da possibilidade de exigir indenização suplementar, aí sim seria possível, tá? Mas tem que estar no contrato. No caso do nosso estudo aqui, pensando em concurso e exame da ordem, tem que estar lá no enunciado, né? Quando ele conta a historinha, quando ele narra o contrato. Aqui no caso do Inter, também não é muito precisa a cláusula, mas diz assim, sem prejuízo de eventuais danos que der causa. Então a gente poderia brigar aqui, os advogados do Esporte Clube Internacional, pela ideia de sim, de provado prejuízo excedente, exigir indenização suplementar. Provado, tá, gente? O primeiro prejuízo, aquele correspondente à cláusula penal, não precisa ser provado. O excedente precisa ser provado, certo? Porque aí ele vai pedir um valor específico e esse valor corresponde ao dano causado e provado, certo? Até mais!